Bom, então nós começamos a falar um pouco sobre a legislação aplicável à contabilidade. Bom, qual é a lógica aqui, galera? A lógica é o seguinte, né? Tudo começou com a Lei 6.404, 76, né? Então houve a necessidade de o Brasil publicar normas mais atuais, atualizando a Lei 6.404. Então, a 11.638 e a 11.941 veio para alterar a Lei 6.404. E aí, com o passar do tempo, né, o Brasil precisou, né, criar um grupo de trabalho do qual foi denominado de CPC. O CPC é o Comitê de Pronunciamento. Vou fazer até melhor aqui. Bom, o Brasil criou um comitê de pronunciamentos contábeis, chamado de CPC. Essa entidade, ela passou a ser, vamos pensar assim, um grupo de trabalho que passou a emitir ou publicar os CPCs, que são os pronunciamentos contábeis. Tá? Então, essa entidade aqui, ela é formada por Receita Federal, Banco Central, SUSEP, Conselho Federal de Contabilidade, IBRACON, vários órgãos, pensando como a contabilidade lá de fora poderia afetar a contabilidade brasileira. Ou seja, então, esta entidade passou a fazer as traduções das normas de contabilidade lá de fora e passou a publicar os pronunciamentos contábeis, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em CPCs, estou me referindo aos pronunciamentos contábeis aqui, tá? Aí, o que acontece? O que é um CPC? É uma tradução de uma norma internacional de contabilidade. Por exemplo, estoques. Estoques tem uma norma própria lá fora. Nós traduzimos para cá. Então virou CPC 16. Imobilizado tem uma norma internacional lá fora. Foi traduzida para cá, chamada de CPC 27. Ativos intangíveis tem a sua norma lá de fora. Foi traduzida para o Brasil, chamada de CPC 04. Na verdade, o Brasil faz igual. Porque, na verdade, o Brasil está traduzindo, né, para cá. Só que o CPC, aí algo importante responder a pergunta, não tem força de lei. O CPC não é lei. É uma tradução. É um pronunciamento contábil, técnico, tá? Então, ou seja, eu traduzo a norma lá, uma IAS ou uma FRS, eu traduzo para o CPC, tá? Agora, o CPC, ele vai ser, né, analisado pelo Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo, que é a entidade que regula e normatiza a profissão contábil no Brasil, para publicar as NBCs, que são as normas brasileiras de contabilidade. Esta, sim, tem força de lei. Tudo bem para vocês por enquanto? Tá? Então, ou seja, o CPC é uma tradução de uma norma lá de fora. Às vezes a tradução é até um pouco equivocada, porque às vezes a tradução, quando ela é muito, vamos dizer assim, muito na letra do que está querendo dizer lá, não necessariamente reflete aquilo que eu quis dizer aqui no Brasil. Então, às vezes, alguns CPCs têm algumas divergências de tradução, né? Só que ela não tem força de lei. Quem tem força de lei são as NBCs, que são as normas brasileiras de contabilidade. Então, é muito comum vocês visualizarem o seguinte: o CPC 16 equivale a NBC 16. O CPC 27 equivale a NBC 27. A escrita é praticamente igual. Não Constituição, mas é uma resolução emitida pelo CFC. Tem força de lei. Tá? Então, vocês vão ver lá,
a norma brasileira de contabilidade 16. Esta tem força de lei. Para fins de prova, tanto faz. Eu posso pedir como CPC 16 ou como NBC 16. A diferença é, aonde leia-se este pronunciamento contábil, leia-se esta norma. O texto, se vocês quiserem um dia baixar, né, eu até botei no material de vocês, se não me falha a memória, o CPC, ó, vai ser aqui, ó, www.cpc.org.br. Vai ter lá o link de pronunciamentos contábeis. Vamos baixar. Baixe qualquer um. E lá no site do CFC, eu acho que também é org. Professor, oi. A gente recepciona pelo comitê de pronunciamento contábil. Isso. Quem gera isso? Então, esse CPC aqui é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é onde eu comentei que tem vários órgãos aqui dentro. Receita Federal. Esse é o brasileiro. Eu estou falando, mas quem indica as normas internacionais? Quem indica? IASB. O IASB, em Londres. Mas é só os ingleses ou tem... Não, a sede é lá. A sede é lá. Mas lá tem representante de todo mundo. O Brasil tem representante lá. Você falou que a gente interpreta de lá, né? Mas aí, no caso, eu quis dizer assim, os outros países também têm essa também. Sim, mas que devem ser baseados nas FRS ou nas IAS. Tá? As IAS são as normas mais antigas, que não sofreram alterações ainda. Porque quando começou esse processo de padronização de norma contábil, inicialmente eram as IAS. Depois passou a ser as FRS. Essas IAS, todas elas estão passando por um processo de revisão. Ou seja, existem IAS que já não são mais válidas e são FRS. E as novas normas já são FRS. Tá? Mas, de qualquer forma, sendo IAS ou FRS, o CPC no Brasil vai traduzir a norma que vem daqui. E esse IASB tem representante de todo mundo. É só a sede física que fica em Londres, mas tem representante de todo mundo. O Brasil tem vários, inclusive. Tudo bem para vocês? Tá? Bom, então, feito isso, vai ter edital que vai falar de CP6 e NB6. Pronunciamentos contábeis. Normas brasileiras de contabilidade. É indiferente, porque o que está na uma, está em outra. O problema é que, normalmente, as bancas, né, muitas das vezes, não colocam quais são os CP6. Bota lá, pronunciamentos contábeis. Porra, aí são 50 quase. Aí tu vai ter que estudar tudo, né? Ou pelo menos o histórico da banca. Eu gosto de trabalhar com aquelas que mais caem em prova. Mas, por exemplo, hoje, no podcast, Anderson, então tem uns CPCs aí que eu acho que eu não vou estudar, não. Alguém mandou essa mensagem. Porque eu acho que, no caso, não cai em prova, CPC 31, CPC 46. Falei, olha, CPC 46 é valor justo. Tem que saber. Tudo é valor justo hoje em dia na contabilidade. É uma norma até rápida, um CPC rápido, mas precisa saber. Não na íntegra, não vai ler tudo. A gente vai trazer aqui, né, o que é mais relevante. CPC 31 caiu recentemente na Cefaz Espírito Santo. Ativo não circulante mantido para venda. Então, se todos eles acabam podendo ter um grau de exigência, né? Mas são 50. Né? Então, você não restringir... Oi? Então... Eu não indico você ler o CPC. Por quê? É grande. É longo, é cansativo, você vai acabar... Então, ou seja, já que a gente está com essa parceria agora aqui, e como a gente conversou ali, a gente tem aulas no YouTube por aí, vai procurando, não só a minha não, de outros professores, que vão trazer CPCs de uma forma mais objetiva. Né? Com 5 minutos, 6 minutos, os caras matam um CPC lá, 10 minutos no máximo. Se você for parar para ler, vai ser cansativo. A leitura ela é exaustiva. Por exemplo, tem um CPC 48, instrumentos financeiros, ele é difícil. O CPC 16, de arrendamento, a gente vai falar na contabilidade avançada, é difícil ele. Eu fiz um curso, comprei um livro, fora os meus estudos individuais, para poder chegar a uma conclusão, para chegar a exemplos práticos. Que senão você só lê a parte teórica, você assim, cara, e aí? Na prática, como é que funciona? O CPC não te traz essa, na maioria das vezes, né? Então, na verdade, o CPC... mas o que acontece? O CPC ele não tem viés tributário.
né? Em algum momento, você até pode falar sobre tributo, mas não tem um viés tributário. Tá? Por exemplo, por que eu falo que não tem viés tributário? Depreciação. CPC 27, fala de imobilizado. Ele fala o seguinte, ó, depreciação tem que ser com base na vida útil estimada pela empresa. Esquece a legislação tributária, para fins de contabilidade geral. Agora, quando eu vou apurar o tributo sobre o lucro, aí eu vou ter que analisar a legislação tributária e adequar o meu resultado societário para a base de tributos, né? Que aí tem essas aberrações, que aí tem adições, exclusões, a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente. Tá? Mas, a princípio, tudo bem para vocês aqui? Ok? Tá? Bom, então, o nosso próximo assunto, né, a gente vai agora falar sobre o CPC 00. Né? Cara, 00 não começa do 01, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso aqui, que é a estrutura conceitual. Por isso que eu falei que hoje é muito conceito, né? E é impossível não falar da estrutura conceitual, por quê? De uns anos para cá, todas as provas de contabilidade caem em estrutura conceitual. E na estrutura conceitual, eu estou definindo conceitos. Os novos conceitos de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa, todas elas estão na estrutura conceitual. Além da forma de mensuração desses ativos e passivos. Então, assim, é impossível não falar sobre ele e não dar a devida importância. Beleza? Tá? Bom, então vamos falar da estrutura conceitual aqui, que é o CPC 00. Aí alguém pergunta, mas por que é CPC 00 e não é 01? Alguém imagina por quê? E não começa do 01? Vocês fazem ideia? Porque ele é o genérico, ele não trata de nenhum assunto específico. Mas sério mesmo, quando eu digo genérico é porque ele não trata de nenhum assunto específico. Ele vai falar de ativo, de uma maneira geral. Seja se for estoque, se for mobilizado, assim, ele não está restringindo, ele está falando de ativo de uma maneira geral. Passivo de uma maneira geral, receita, despesa. Vai falar das características da informação contábil. Esse assunto, ele é chato no início, mas ele cai em toda a prova, então vocês precisam gostar dele. Mas é verdade, toda a prova cai esse assunto. Bom, então vamos lá. Estrutura conceitual, Conceptual Framework. Estrutura conceitual. CPC 00 ou NBC 00, fiquem à vontade. Tá? Bom, estrutura conceitual é um arcabouço de conceitos. Um arcabouço de conceitos que vem com o objetivo definir conceitos gerais que possam ser aplicáveis a qualquer empresa. Porque quando eu defino, quando eu padronizo, fica muito mais fácil, né? Ou seja, quando eu padronizo o que é um ativo, o que é um passivo, o que é uma receita, uma despesa, fica muito mais fácil. Não só para elaborar, mas para quem vai interpretar. Tá? Então, um arcabouço de conceitos. Por que 00? Porque ele não se trata de nenhum pronunciamento específico. Então, ou seja, algo importante aqui embora quando a empresa, na formulação de novas normas, o ideal é que as normas técnicas não conflitassem com a estrutura conceitual, porque aqui está um conceito mais genérico. Mas a própria norma, a NBC 00, ela fala o seguinte: se houver conflito com um CPC específico, vale este. Este quem? O específico. Por que eu estou falando isso? Esse cara aqui vai definir ativo. Se eu estiver falando de ativo imobilizado, que tem seu CPC próprio, e em algum momento a escrita desse CPC 27 conflitar com o que está aqui, para o ativo imobilizado, vale o CPC 27.
Consegue perceber o que eu estou falando aqui? Aqui é um conceito geral. Se eu estiver falando de ativo intangível, que tem um CPC próprio, CPC 04, se ele conflitar em algum momento com o CPC 00, vale o CPC 04 para ativo intangível. Por que eu estou querendo falar isso? Esse cara aqui foi revisado no final de 2019. Então, existem algumas normas que dependeriam dela que não foram revisadas. Tá? Então, por exemplo, CPC 25 trata de provisões. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Né? A definição de passivo para fins de provisões não está exatamente igual à estrutura conceitual. Então, para fins de provisões, vale o CPC específico de provisões. Tudo bem para vocês aqui? Tá? Isso que eu queria deixar bem claro aqui. Bom, então a estrutura conceitual define conceitos. Tá? O que é mais pedido em prova na estrutura conceitual? Tá? Primeiramente, as demonstrações contábeis ou os relatórios financeiros de caráter, né, geral têm como usuário principal os usuários externos. Isso está muito claro lá na estrutura conceitual. Os usuários principais, ou aqueles, vamos dizer assim, primários, são os usuários externos. Alguém imagina por quê? A gente falou aqui de usuários externos e internos, né? Por que a estrutura conceitual ela fala que os principais usuários são os externos? Investidores e credores por empréstimos e outros credores. Quem financia a empresa é o usuário principal. Ok para vocês? Não que a informação contábil não possa ser realizada para atender outros usuários, mas ela é publicada inicialmente para atender os usuários externos. Até que tudo bem para vocês? Oi? Porque na verdade tem uma situação lógica aqui, né? Pô, quem financia a empresa? Ou é o sócio da empresa, ou o investidor da empresa, ou o banco. Né? Então, ou seja, primariamente, a informação tem que ser para ela. Vai atender o fornecedor? Ok. Vai atender o funcionário? Ok. O gestor? Ok. Mas, primariamente, é quem fornece recurso para ela. Tá? E parece fazer uma certa lógica isso. Né? Bom, o que mais cai, né, assim, com mais frequência na estrutura conceitual? Aí vamos analisar algumas coisas aqui. A informação contábil, ela precisa ter algumas características. Tá? Então, algo que cai praticamente em toda a prova são as características qualitativas da informação contábil. Tá? Ou seja, vou botar aqui, ó, características qualitativas da informação contábil. Bom, eu tenho as características fundamentais e as características de melhoria. Galera, até eu mesmo acho isso aqui um porre. Não vou mentir, não. Mas isso aqui cai em todo concurso. Então tem que dar a devida importância. Tá? O que são características fundamentais? Características de informação contábil precisa ter obrigatoriamente. Quais são elas? Oi? Relevância e representação fidedigna. Ou seja, para a informação contábil ser relevante, ela precisa ser capaz de influenciar no processo de tomada de decisão. Se a contabilidade é uma ferramenta que fornece informação para tomar decisão, então ela é relevante se ela for capaz de influenciar no processo decisório. Tudo bem para vocês aqui? Então, a relevância tem relação com a tomada de decisão. Até o que para vocês? Tudo bem? Agora, quando eu olho esse cenário aqui, eu ainda posso abrir ainda mais. Em que situações isso pode ocorrer? Quando a informação tem caráter preditivo, tem caráter confirmatório
ou tem ambas as características aqui. O que é um caráter preditivo? É eu predizer. Predizer é prever algo. Ou seja, quando eu reconheço uma provisão, por exemplo, eu estou estimando algo que pode acontecer. Então tem um caráter preditivo. Quando a sentença sai, eu tenho a informação de caráter confirmatório, por exemplo. Ou ambas as características aqui. Então, ou seja, quando eu tenho a capacidade de influenciar na tomada de decisão, eu estou falando que a característica é característica de relevância. Até aí tudo bem para vocês? Beleza? Aqui? Ambos. Ambos. Preditiva, confirmatório e ambos. E a representação fidedigna? Né? Aí isso aqui, cara, isso aqui às vezes é papo até de tomar uma cerveja para ficar falando sobre isso aqui, que às vezes é uma viagem que o cara tem. Eu já assisti, isso é sacanagem, eu já assisti uma sessão do IASB e uma do CPC. Os caras ficam 3 horas discutindo onde é que fica a vírgula. E depois que eles decidem onde fica a vírgula, cumpra-se, leia-se. Aí acho que você tem que entender de primeiro uma coisa que eles demoraram 3 horas para achar a vírgula, né? Então tem uma viagem maluca lá. Para uma informação ter a característica de representação fidedigna, isso cai bastante em prova, tá? Eu preciso ter 3 atributos aqui. Ou seja, para uma informação ser fidedigna, ela precisa ser neutra, completa e livre de erro. Aí olha só que viagem, galera. Eu acabei que eu não falei aqui dos princípios contábeis. Vou até botar ele aqui para fazer um link com a estrutura conceitual. Lembra que eu comentei com vocês que a contabilidade possui princípios? Tá? Esses princípios, eles estavam numa resolução de número 750 de 93 do CFC. Esses princípios contábeis basicamente eram o princípio da entidade, princípio da competência, princípio da tempestividade, não, da oportunidade, perdão, oportunidade, princípio da continuidade e princípio da prudência. Olha que interessante. Quando a estrutura conceitual passou a ter força de lei no Brasil, porque ela foi transformada numa NBC, essa resolução aqui ela deixou de existir. Aí, por muito tempo, falaram que os princípios contábeis tinham morrido. Mas se for para pensar, princípios não morrem, né? É como nós temos princípios, né? Então, ou seja, por mais que eu vá morar em outro estado, vai casar com uma mulher chata, enfim, os princípios continuam mesmo. Não é isso? A contabilidade é a mesma coisa. Então, assim, alguns explicitamente vieram para a estrutura conceitual. Outros estão implícitos aqui, mas ainda existem. O que é o princípio da entidade? O patrimônio da pessoa física é diferente da pessoa jurídica. Pode parecer clichê. Sei que a maioria das empresas não respeita isso, principalmente as empresas de pequeno porte, empresa familiar. Vai pagar colégio do filho com o recurso da empresa, vai almoçar com a amante lá com o recurso da empresa, vai botar combustível lá, enfim, vai usar, vai confundir. Mas é um princípio que deveria ser seguido. Porque se eu faço isso, eu passo a não ter mais controle. Ok para vocês? Princípio da competência, foi o que nós falamos. Registro a transação no momento do fato gerador. Independentemente se eu recebo ou eu pago por ele. Foi o que eu falei. Despesa com salário. Vocês vão receber em dezembro, né? Mas o salário é relativo a novembro. Ou seja, vendi hoje a prazo. A receita é de novembro. Só vou receber em algum momento. Então, isso é competência.
gente vai ter uma aula que vai se tratar só disso, dessa diferença aqui. Princípio da oportunidade. A informação tem que ser íntegra e intempestiva. Tempestividade tem a ver com tempo. E íntegra tem a ver com fidedigno. Reparem que alguns princípios eles foram migrando para cá. Tá? Princípio da continuidade. Presume-se que a entidade permanecerá em continuidade. Parece ser óbvio isso, né? Mas em que situações isso não ocorre? Pô, vamos imaginar uma empresa, uma sociedade de propósito específico. Já ouviu falar sobre isso? Tem início, meio e fim. Ou seja, para ficar mais claro, quando teve a Olimpíada aqui no Brasil, no Rio, criaram uma empresa. Uma empresa para gerenciar tudo aquilo que de gasto, de receita da Olimpíada. Tinha que prestar conta e depois acabava. Ou seja, mas a maioria das empresas não é dessa forma. Por exemplo, o LAC tem quantos anos já lá? Você tem ideia? 11 anos, né? Então, ou seja, presume-se que o curso vai continuar em operação. Porque ele se endivida, ele pega empréstimo, ele paga a prazo, enfim. Então, se eu deixar presumido que eu vou fechar aqui a 6 meses, ninguém me empresta mais dinheiro, ninguém me vende mais a prazo, então presume-se que a empresa continuará em operação. E a prudência, ela é o seguinte, em tese, a informação tem que ser neutra. O que é uma informação neutra? Eu não posso dar viés. Né? Eu não posso dar um viés não, vamos fazer para mais ou para menos. Tem que ser neutra. Mas, ao mesmo tempo, a prudência, ela requer conservadorismo. Normalmente, né, a área de finanças trabalha com conservadorismo. Né? O mercado já trabalha com muito otimismo. Mas a área de finanças normalmente trabalha com conservadorismo. Então, o que é ser prudente? Entre duas situações que eu possa tomar uma decisão, para o passivo, se eu puder fazer isso, eu colocaria para mais o passivo e o ativo para menos. Mas isso iria de encontro, né? Vamos dizer assim. Calma aí, de encontro A ao encontro D? De encontro A, né? Que é o contrário, certo? Né? Então, iria de encontro à neutralidade. Então, olha que viagem que os caras fazem. Antes da revisão, da segunda revisão, a prudência não era mais princípio contábil, porque ela não conversava com a neutralidade. E hoje em dia os caras falam que a neutralidade está apoiada pela prudência. Vai entender uma merda dessa? É o que vai hoje em dia. A prudência está lá, então a prudência continua. Para você ver o grau de discussão dos caras. 6 meses para discutir se a prudência existe ou não, ainda. Então, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, esses princípios contábeis estão ou explicitamente na estrutura conceitual ou não. Tá? Bom, então, a informação para ser fidedigna precisa ser neutra. Aí, ao meu ver, conflita com a prudência ainda, mas deixar a prudência, então, ok. Precisa ser neutra, completa e livre de erro. Aí, a banca é maldosa. Quando você não faz uma leitura mais detalhada do CPC, livre de erro, né? Então precisa ser exata. Né? Perfeita. Pior que não. Tem um parágrafo posterior, né, que fala o seguinte, olha, livre de erro não significa que a informação é exata. Porra, tu tá me ferrando, né, Anderson? Na verdade, quer dizer que a informação contábil precisa ser elaborada sem vícios na sua origem. Porque a contabilidade, a gente vai ver com o passar do tempo, as IFRS, principalmente, são muito subjetivas. Envolvem julgamentos. Por exemplo, vida útil estimada de um equipamento. É estimativa. Quem me garante que aquele ativo, de fato, vai durar 10 anos? Uma provisão. Né? Eu tenho uma ação judicial, vou fazer uma provisão de 100 mil reais que eu acho que eu vou perder esse... Quem tem certeza disso? Ninguém, só o juiz na hora de bater, né? Então envolve estimativa. Então livre de erro não significa informação precisa. Ok para vocês? Isso já caiu em prova. Para você ver o nível de questão que pode existir. Tá assim para mim, tu tá fazendo uma carazinha assim. Sério mesmo que isso cai? Cai. Com muita força, tá? Com muita força em prova. Até aqui tá dando para acompanhar? Tudo bem? Então, o que acontece aqui, meus amigos?
As características fundamentais, elas são o quê? Obrigatórias. E elas precisam estar juntas. Eu não posso ter uma informação relevante se ela não for fidedigna, ou vice-versa. Não adianta ela ser relevante e não ser fidedigna e vice-versa. Não vai servir para nada. Preciso ter as duas aqui. Tudo bem para vocês? Beleza? Opa! Eu posso falar que a auditoria vai cuidar das representações fidedignas? Só delas? Na maior parte. Na maior parte. Na maior parte. Porque, na verdade, a relevância ela é difícil de ser detectada por uma auditoria externa, porque é relevante para quem, né? Então, assim, ela é mais difícil de ser detectada, mas a representação fidedigna ela é a busca mais assertiva, né, pela auditoria. Tudo bem para vocês? Ok? Agora vamos para as características de melhoria. Vocês acharam que acabaram? Acabaram não. Características de melhoria. Só que as melhorias, né, não são obrigatórias, mas são importantes para potencializar a informação contábil. Então, ou seja, quais são as características de melhoria? São 4. Para quem gosta de mnemônico, chama de Cocô TV, né? Quem falou isso foi até um músico, você falou aí do músico, né? Um músico gosta desse termo aqui, ó, Cocô. Eu não gosto muito não, mas falei, vamos lá, vamos, né? O que seria o Cocô TV aqui, ó? Seria comparabilidade, isso aí está no material de vocês, tá? Tudo isso aqui, comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade. Tá de sacanagem ficar em prova. Aos montes, Anderson, aos montes. Então, essas características aqui é para potencializar a informação contábil. Potencializar. Bom, o bom é que a nomenclatura já diz 80% do que ela quer dizer. O que é uma informação comparável? Né? Comparabilidade. Cara, obviamente, a informação ela atende à característica da comparabilidade se eu conseguir comparar a minha informação contábil durante vários anos. Comparar ano passado com esse ano retrasado com esse ano, ou comparar a minha informação com a minha concorrente. A Gol com a TAM, né? O McDonald's com Bob's, com o Burger King, né? As redes, né? Varejistas, tudo mais, Magazine Luiza, Casa Bahia e tudo mais, ou seja, comparabilidade. As informações contábeis precisam ser comparáveis para ser ainda mais úteis. Ok para vocês aqui? Tudo bem? Só que nesse cenário aqui, existem outras, vamos dizer assim, existem outras escritas, né, no estudo conceitual, que ele fala o seguinte: comparabilidade não é fazer com que coisas iguais, aliás, com coisas diferentes sejam iguais. O que é diferente continua sendo diferente, o que é igual continua sendo igual. Eu só vou comparar aquilo que é igual entre si. Porque tem umas maluquices lá no texto, que isso já caiu em prova, tem o seguinte, ó, a comparabilidade não é aumentada quando eu tento fazer com que coisas diferentes sejam iguais. E estava certa a questão. Caiu isso em prova. Por quê? Comparar é comparar coisas que são comparáveis. Não adianta eu comparar maçã com pera, que são coisas diferentes. Se eu tiver várias maçãs, eu vou comparar as maçãs. E as peras com as peras. Ok para vocês aqui? Tá? Beleza? Beleza aí? Tá? Então, ó, e a compreensibilidade? As informações contábeis, presume-se que elas sejam o quê? Compreensíveis à luz dos olhos de quem vai ler, de quem vai olhar, de qual usuário da informação eu quero atingir. Então, precisa ser o quê? Compreensível. Só compreensível não é omitir informação. Ou seja, se eu estou falando de sei lá, de uma produção agrícola, por exemplo, que tem um CPC específico, é o CPC 29, eu preciso gerar informação. Então, presume-se que quem vá olhar aquela informação entenda minimamente daquele negócio. Por exemplo, você investe em ações, né? Então, assim, presume-se que você entenda minimamente do mercado de ações, porque senão você vai ser prejudicada. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Eu estou investindo numa empresa agrícola, uma empresa rural. Cara, vão ter termos que talvez não seja do meu cotidiano, mas eu preciso entender.
Então, assim, presume-se, isso está escrito lá no CPC, que o usuário tem um mínimo de conhecimento, né, daquela entidade. Tempestividade tem a ver com o tempo. Aí ele fala um pouquinho aqui com o antigo princípio da oportunidade. O que adianta tomar uma decisão se a informação chegou depois? Chegou tardiamente. Então, a informação contábil ela é potencializada quando ela é concedida, elaborada no seu tempo, no tempo, né, adequado. E a verificabilidade? Isso aqui é legal. Verificabilidade. O que é verificabilidade? Assegurar que as informações estão representadas fidedignamente. Ou seja, está lá, depreciação, R$100 mil. Como é que eu cheguei àquele valor de depreciação? A empresa tem que informar. Olha, a base de cálculo é X, eu estimei tanto de vida útil, eu achei essa base de cálculo, fiz pelo método linear. Então deixa eu fazer o cálculo aqui. Verifiquei, realmente eu chego lá. Isso é verificar. Ok para vocês? Tá? Então são características que vão potencializar a informação contábil. Até aqui tudo bem? Querem tirar alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem super à vontade aí. Toda atividade, assim, qualquer atividade agrícola está dentro do CPC 29. Né? Assim, hoje me fizeram uma pergunta, dizendo o seguinte, Anderson, mas costuma cair muito em prova de concurso? Até o momento, realmente, eu vi poucas questões de CPC 29 para concurso da área fiscal. Para os contadores que estão se formando agora, que assim como o direito, né, faz a prova da OAB, os contadores fazem um exame de eficiência, né? Chove. Mas para carreiras fiscais, realmente, assim, não vejo caindo com frequência. Né? Então, basicamente, quando eu for abordar esse assunto na avançada, haja aula de avançada, hein? Para também falar tudo isso, hein? Tô toda hora falando de avançada, haja aula de avançada, né? Então, basicamente, a gente vai falar a diferença entre ativo biológico e produto agrícola e a forma de mensuração deles. Pronto. Né? Porque eu acho que isso é o que é o mais importante aqui. Tá? Mas ele é utilizado na atividade agrícola, qualquer uma delas. Tá? Bom, feito isso, eu vou trabalhar com algumas outras informações que eu julgo importante aqui. A contabilidade internacional, ou seja, as normas internacionais de contabilidade, trouxeram uma característica muito interessante para a nossa contabilidade agora, que é o seguinte, vocês devem ter ouvido falar já nessa expressão em algum momento. Essência sobre a forma. O que seria, né, a essência sobre a forma? Anteriormente, o Brasil era muito lei. Só posso fazer aquilo que está na lei. Com as IFRS, com as normas internacionais de contabilidade, passou-se a ter um grau maior de subjetividade, de julgamento. Então, ou seja, a forma legal já não é mais importante, e sim a essência econômica da transação. Vou dar diversos exemplos ao longo das nossas aulas aqui. O que eu mais gosto de dar exemplo é sobre arrendamento. Já ouviram falar em arrendamento, né? Leasing, contrato de leasing, né? Arrendamento. No contrato de arrendamento, a empresa arrendatária, que é a empresa que está com o bem, não detém a propriedade do bem. Ok? Ela tem o direito de usar o bem por determinado período. Ela até pode exercer a opção de compra mais à frente, mas naquele momento, no contrato, ela não tem a propriedade do bem. Antigamente, inimaginável considerar isso como um ativo da empresa. Atualmente, contrato de arrendamento, se for considerado um contrato de arrendamento, é considerado um ativo. Por quê? Eu vou explicar já qual é o conceito de ativo atual. A propriedade não é o principal requisito, e sim o controle. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, ou seja, na forma legal, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, não reconhece isso. A forma legal é arrendamento, então você vai ter que tributar como arrendamento. Para fins contábeis societários, é um ativo, vai ser depreciado normalmente. Para fins tributários, não se permite depreciação de ativo arrendado. Porque, na verdade, na forma jurídica, não existe bem aqui ainda. É como se fosse um contrato de prestação de serviço. Conseguem perceber isso? Né? Então, para contabilidade, não. Para fins jurídicos, sim.
Olha que interessante isso. Para a contabilidade não é. Por quê? Porque eu vou informar agora aqui o novo conceito de ativo. Novo conceito de passivo, de receita, de despesa. Né? Então, a gente vai começar a falar sobre isso aqui. O próprio passivo não necessariamente precisa ser oriundo de um contrato, de uma lei. Então, são as obrigações não formalizadas, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Só me falem que horas tem aí, só para eu poder me organizar na hora de 9h20, tá? Então, deixa eu avançar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, e a outra coisa a ser observada é a relação entre custo versus benefício de gerar informação. Qual é a lógica aqui, galera? A lógica é: a empresa, a entidade, não poderia ter um custo maior do que os benefícios de gerar informação contábil. Por que eu estou falando isso? Imagine uma empresa de capital aberto que tenha milhões ou milhares de investidores, então ela precisa obrigatoriamente elaborar suas demonstrações contábeis pensando em todas essas pessoas, ok para vocês? Então ela tem que contratar auditoria, tem que ter controle interno, tem que publicar as demonstrações contábeis numa porrada de lugar, tem que dar ciência, conselho, pá, não sei o quê. Isso gera custo. Vocês concordam? Gera custo isso? Só que os benefícios gerados por essa informação precisam ultrapassar o custo para elas serem válidas. Eu não entendi, Anderson. Eu estou afirmando para vocês aqui que essas empresas, se elas não fizerem isso, de capital aberto, as ações vão perder valor, ninguém vai prestar mais dinheiro, ninguém vai vender mais a prazo. Então, ou seja, o fato de elas serem transparentes, atenderem às normas, geram benefícios diversos que superam os custos de publicação. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Tá? Tanto que existem as IFRS para as pequenas e médias empresas, só que de uma forma um pouco mais enxuta. E lá tudo é custo-benefício, avaliar custo-benefício, avaliar custo-benefício. Porque às vezes, para uma pequena empresa, é muito custoso gerar uma informação contábil do porte de uma empresa do tamanho da Petrobras, então não vai fazer sentido fazer essa comparação. Tá? Bom, feito isso, eu vou mostrar para vocês agora aqui, né, os elementos das demonstrações contábeis, né, e os seus novos conceitos. Tá? Então, enquanto isso aí, quem quiser fazer uma pergunta, fiquem super à vontade, tá? IFRS são as normas internacionais de contabilidade, né? Só que, obviamente, está em inglês, né? Que é International Financial Reporting Standard, tá? São as normas internacionais de contabilidade. Então, as pequenas empresas têm umas normas próprias para as pequenas e médias empresas. São mais enxutas, né? São mais enxutas. Te dá um maior grau de flexibilidade, né? Porque não existe, né? Dia desse eu fui fazer um treinamento numa empresa, né? De IFRS, né? Para ela poder se adequar, né? Pergunta de um dos gestores: eu posso aplicar parcialmente as IFRS, as CPCs? Não existe isso. Ou você aplica integralmente, ou você não aplica. Porque imagina, você tem 50 CPCs, vou aplicar só 10, pô, os outros 40. Ah, não vou aplicar. Então você não está fazendo nada. Né? Assim, você não está nem atendendo as IFRS e nem está fazendo contabilidade de uma outra maneira. Não sei dizer. Então, não existe a possibilidade. Então, ou atende full, né? Ou você se encaixa, se for uma pequena e média empresa, no conceito de IFRS para pequena e média empresa, que lá não tem tanta exigência quanto uma empresa de grande porte, ou uma empresa de capital aberto, né, que precisa atender na sua integralidade. Então, aí no caso, tem um teto ali que ele se enquadra até aquele teto. Só que pequena e média empresa tem questão do faturamento, né? São empresas que vão até, no máximo, 4 milhões 800 mil são as microempresas, porque é de pequeno porte, vão até 4 milhões 800. Passando isso aí, eu tenho as médias, né? Que elas, se eu não me engano, vão até 78, se eu não me falha a memória, agora eu não lembro direito, né? O faturamento. A partir disso é só grande porte e grande empresa. Então, na verdade, esse é fácil, porque pelo tributário, acho que o lucro real, o lucro presumido. E o Simples Nacional. Aí, no caso, o
Na verdade, o Simples Nacional vai até 4.800.000, né? Que eles atingem todas as pequenas empresas, né? De empresa de pequeno porte até microempresa, né? Aliás, microempresa até pequeno porte. A partir de ali, vai ter as médias, né? Aí as médias ou vão fazer lucro presumido ou lucro real. Só que algumas, se eu não me falha a memória, a partir de 78 milhões, né? Só podem fazer lucro real. São obrigadas. Fora algumas entidades específicas que são reguladas, né? Então, olha que interessante aqui, ó. Essa é a parte, né, que causou maior alteração no CPC, né? Que justamente são os elementos das demonstrações contábeis. E eu vou ter, né, os elementos de posição financeira e os elementos de desempenho financeiro. Quem são os elementos de posição financeira? Ativo, passivo e patrimônio líquido. E os elementos de desempenho financeiro são receitas e despesas. Meus amigos, então vamos lá. Por que elemento de posição financeira? Porque eles representam as contas que vão ser apresentadas no balanço patrimonial. Posição patrimonial, posição financeira, sempre representada no balanço patrimonial. Elemento de desempenho financeiro vão ser apresentados na demonstração do resultado do exercício. Tá? Agora, o que é um ativo? Para um item ser considerado um ativo, eu preciso ter 3 características. Então vamos lá, vamos abrir o ativo aqui. Para o item ser ativo, eu preciso que eu tenha um recurso econômico presente, controlado pela entidade, derivado de evento passado. Derivado de evento passado. Então, repara o seguinte, todo recurso econômico hoje que a empresa controla, que foi proveniente de um fato gerador que já ocorreu, vai ser encaixado como ativo. Pergunta que não quer calar, eu falo de ter a propriedade? Não, eu falo de ter o controle. Então, a propriedade não é requisito essencial. Ok para vocês? Tá? Isso está no material de vocês aí. Então, ou seja, 3 características. Recurso econômico presente, controlado pela entidade, derivado de evento passado. Ok para vocês? Tá? Então, ou seja, ativo contingente, ativo que vai ser ainda a oferir no futuro, não faz parte de ativo, porque o fato gerador ainda não ocorreu. Ok aqui para vocês? Tá? E eu preciso ter esses 3 itens conjuntamente, ao mesmo tempo, simultaneamente. Não posso atender apenas 2 ou apenas 1. Preciso ter os 3. E o que é um recurso econômico? É um recurso com a capacidade de gerar benefício econômico para a entidade. Ok para vocês? Qualquer benefício econômico. E o passivo, meus amigos, também precisa ter 3 características. Tá? Obrigação presente de transferir um recurso econômico derivado de evento passado. Então, olha que interessante. Mas calma aí, Anderson. Passivo é uma obrigação presente, não é futura, não? Não, obrigação hoje. Se você comprou algo a prazo, hoje você não está devendo? Se eu peguei um empréstimo, que seja um mês atrás, hoje, qual é o seu status? Você está devendo hoje. Então, a obrigação precisa ser o quê? Presente. Não é nem futura, nem passado. Obrigação hoje. Agora, de fazer algo no futuro, ok, mas a obrigação é hoje. E essa obrigação é de transferir um recurso econômico. O que é transferir um recurso econômico? Não é só liquidar em dinheiro, não, galera.
é entregar um bem, é prestar um serviço. Ou seja, eu posso ter obrigação de entregar um bem. Por exemplo, só para ter uma ideia, na quarta-feira eu devo fazer uma reunião online com um cliente, né? Porque assim, eu tenho uma empresa de treinamento e a gente faz laudos também de valuation, de avaliação de empresa. O cara não me contratou porque achou caro quanto eu cobrei, porque dá um trabalho do cão fazer uma avaliação de uma empresa, uma responsabilidade. Aí contratou uma empresa por um preço menor e ele quer que eu faça uma auditoria no trabalho da empresa. Que não acreditou no trabalho da empresa. Eu falei, pô, cara, tô até maluco, então. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, mas eu também só vou fazer mediante sinal de 50%, porque você é meu maluco, esse cara de repente, né? Aí ele fez um sinal, ficou lá no caixa da empresa. Eu tenho o quê? Uma obrigação. A obrigação que ele restaurou serviço. Consegue perceber isso aqui? Oi? Se no caixa lá no ativo tem dinheiro, né? Aham. Eu vou e compro mercadoria. Aí lá ele vai pro passivo com o estoque. O estoque ele deixa o ativo negativo ou não? O ativo nunca fica negativo. O ativo nunca pode ficar negativo. Mesmo eu tirando dinheiro de lá e comprando a mercadoria, ela vai lá pro passivo como estoque, né? Não, o estoque é sempre ativo. Sempre ativo. Já falo sobre isso amanhã. Bens, direitos, obrigações, já falo tudo isso amanhã. O ativo nunca fica negativo. Não posso ter essa hipótese, não. Não. Eu só estou já adiantando que você não tem essa hipótese, não. Tá? Aí algum aluno engraçadinho fala, mas quando minha conta do banco fica virada? Quando a conta do meu banco fica virada, não está negativo? Nem assim fica negativo o ativo. É por quê? Porra, vamos raciocinar, né? Se a minha conta é negativa, eu tenho obrigação com o banco. Pô, então tá no passivo. Esse vai ao negativo. Então, isso vai ser o primeiro papo que eu quero ter com vocês quando eu começar a falar de débito e crédito. E esqueçam o extrato bancário. Sério mesmo. Vocês vão ter que desgarrar disso. Se vocês não se desgarrarem disso, vocês vão ter dificuldade. Sério mesmo. Tá? Porque acontece... É comum que a gente faça a relação de débito e crédito com a conta bancária. Esqueçam, por favor, sério mesmo, esqueçam isso. Tá? Não comparem, porque vocês vão ter dificuldade mesmo em fazer essa relação se vocês começarem a comparar. Porque a contabilidade, já falar a partir de amanhã, ela trabalha com um mecanismo que é o seguinte: origem de recursos, aplicação de recursos. Os dois lados sempre batem por conta disso. Tá? Sem querer dar spoiler, né, da aula de amanhã. Porque qual é a lógica aqui? Se você comprou estoque, você aplicou o teu recurso. Mas qual foi a origem dele? Você tinha uma origem. Então, ou seja, os dois lados sempre batem. Então, por isso que os débitos e os créditos sempre deverão bater. Tá? Mas, quando a gente for falar de débito e crédito, eu vou pedir para vocês desconstruírem a questão do extrato bancário. Vão esquecer mesmo isso, não podem fazer essa relação. Ok para vocês? Tá? Bom, porque, na verdade, qual é a lógica aqui, né? Quando eu olho um extrato, o crédito é a entrada, né? E o débito é a saída, né? Mas aí, se você for parar para pensar... Você está olhando o seu extrato pessoal. O do banco é o inverso. Né? Então, se você for parar por essa lógica, é o meu pessoal, não do banco. Né? Então, do banco é o sentido inverso. Mas, ainda assim, eu quero que vocês esqueçam essa parte do extrato. Tá? Que vai ficar mais fácil a gente caminhar com isso. Então, o passivo é uma obrigação presente, né, derivada de eventos passados, de transferir qualquer recurso econômico, de liquidar em espécie, de liquidar através da prestação de serviço ou da entrega de algum bem. Ok para vocês? Tá? E o patrimônio líquido eu posso dizer aqui que conceitualmente, né, é a participação residual dos ativos deduzidos dos seus passivos. A gente vai falar muito sobre PL amanhã. Tá? Ou seja, o PL é o patrimônio líquido, é a participação residual nos ativos da entidade após deduzidos todos os seus passivos. Então, ou seja, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. A gente vai falar muito sobre isso amanhã. Tá? Bom,
Então, são os elementos das demonstrações contábeis de posição financeira. Agora, vou falar dos elementos das demonstrações contábeis que tratam de desempenho financeiro. O desempenho financeiro são aqueles elementos que vão mostrar se a empresa deu lucro ou prejuízo. Então, qual foi o desempenho da empresa? Eu tive lucro ou prejuízo? Né? Receita e despesa. Então, olha que interessante. A receita, né, ela... Vou botar aqui, ó. Ela gera um aumento do benefício econômico da entidade, ela aumenta o meu patrimônio líquido, ou através do aumento de ativo, ou da redução de passivo, mas que não tenha relação com o aporte de recursos dos proprietários de capital. Então, qual é a lógica aqui? Amanhã a gente vai começar a falar de PL e tudo mais, né? Toda a receita vai aumentar o patrimônio líquido da entidade. Por quê? Porque ela ou vai aumentar o ativo, que é mais comum, ativo é uma receita de venda. Se for à vista, vai aumentar meu caixa. Se for a prazo, vai aumentar meu contas a receber. Normalmente a receita aumenta o ativo, ou através de uma redução de passivo. Ué, como assim a redução de passivo vai gerar receita? Não é muito comum, mas, por exemplo, eu tenho uma dívida, a empresa tem uma dívida. O cara que eu devia morreu. Aí vamos imaginar que não tenha nenhuma pessoa para cobrar esse cidadão, né? O cara morreu assim, não tem mais ninguém. Então a empresa vai baixar a sua dívida. Como ela vai baixar uma dívida sem saída de caixa, por exemplo, isso gera uma receita. Não, pelo contrário. Ela tinha uma dívida. A dívida foi prescrita. Ela deixou de existir. Ela gera uma receita. Então, mas vamos pensar o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer melhor. Comprei mercadoria a prazo. Aumentou o ativo, aumentou o passivo. O fornecedor morreu. Morreu. Não tem ninguém para me cobrar. Acabou o passivo. Como eu já tive um aumento de ativo, esse passivo não gerou saída de caixa, receita. Entendeu a lógica? Não é tão comum assim acontecer, ok, mas isso pode acontecer. Tá? Só para dar um efeito aí assim, já que são quase 10 horas, só para vocês, né, para falar um pouquinho de besteira, mas dentro da nossa disciplina aqui, por exemplo, diga aí. Sim, ou seja, quando eu faço um financiamento, né, inclusive essa operação a gente vai fazer em algum momento aqui na sala de aula, né? Estou falando de empréstimo, financiamento, né? Ou seja, eu dou um exemplo interessante. Quando eu faço um financiamento, vou pegar sei lá, imobiliário, vou pagar 30 parcelas de R$2.000. Eu posso fazer o quê? Eu posso antecipar, né, a parcela. Então, o que você faz? O banco vai trazer aquela parcela valor presente. Então, se eu quito com antecedência, eu acabo tendo uma redução de despesa financeira, acaba gerando uma receita isso. Ok para vocês? Mas não é toda a redução de passivo que vai gerar receita, mas algumas receitas são provenientes de redução de passivo. Tá? Para vocês terem uma ideia, negócio de dívida, de morte, né? Meu pai, ele sempre foi um cara que nunca ganhou muito dinheiro, mas ele sempre guardou dinheiro, né? Por exemplo, ele sempre, se a gente for parar nos dias de hoje, né? Ele sempre foi um cara que ganhava na base de 3, 4 mil reais, que não é muito, né? Mas sempre guardou dinheiro. E quando eu morava com eles, tinha um vizinho de casa, o cara ganhava 3 vezes mais que ele, tipo 12 mil. Né? O cara era aposentado, reformado da Marinha, não me lembro da aeronáutica, enfim, 12 mil. Só que os gastos dos caras eram absurdos, o cara gastava muito. Não tinha casa própria, pagava aluguel. Comprava 3 jornais por dia, não sei para quê. Na época comprava Globo, JB, O Dia. O cara é consumista, só vivia pedindo dinheiro emprestado, um dia pedindo dinheiro emprestado pro meu pai. R$100. Aí o coroa chegou pro meu pai, ó, empresta R$100, meu pai, pô, R$100, porque
com dinheiro para comprar pão aqui, que isso, não, te presta aqui. Aí o cara, te pago 10%, pai. Aqui, não, que isso, não, te pago 10%, porra. Aí, beleza, R$100, deu 10 dias depois, 110. Aí o pai, porra, 10% de juros? Gostei dessa parada aí. No mês seguinte, aí o pai pro coroa, ei, quer dinheiro prestar esse mês? Quer dinheiro prestar esse mês? A coroa, não, eu te presto, porra, tu tá prestando quanto? O coroa, 500. 550. Meu pai começou a ficar de olho grande. Aí 550. Pá. Aí 1.000, 1.100. Pá. Cara, chegou numa situação lá, meu pai também quer ganhar dinheiro rápido. Falei, tu vai ser preso, hein, cara? Tu vai virar angiota, cara. Meu irmão, eu sei que chegou um momento lá que meu pai emprestou 20 mil reais pro cara. E assim, o cara devia 2 mil. Só que ele também já não estava mais conseguindo pagar os 2 mil dos juros. Então, tava ruim pro lado dele. Eu falei, pai, esse velho vai morrer. Eu falei, ou você vai morrer, ou você vai ter que mandar matar esse cara. Mas brincadeira, né? Eu falei, vai morrer, tu vai ficar sem dinheiro. Não sei o quê, não sei o quê. O que aconteceu? Morreu, velho. Não foi de imediato, não, mas morreu. Aí dos 2 mil que tinha que dar, dava 500, 600, 700, assim, aí morreu. Eu falei. Não, tudo bem. Mas assim, acabou que ficou eras por elas, porque como era 10%, enfim, acabou que mais ou menos foi, né? Rapaz, aí, eu não tinha intimidade com o coroa, né? Minha mãe foi no enterro do velho com meu pai. Minha mãe falou, Anderson, eu morri de vergonha do teu pai. Eu falei, por quê? Tava todos os parentes lá do velho. Teu pai era o que mais chorava no caixão do cara e ninguém sabia dizer o porquê. Porque a maioria não conhecia meu pai. Que esse homem aí tá chorando tanto, pai, meu Deus. Meu maior cliente, né? Então, isso aconteceu verídico mesmo, né? Eu falei, bem feito. Então, mais ou menos isso aí. Bom, e algo importante. Para ser considerado uma receita, não pode ser um aporte de recursos feitas pelo proprietário. Ou seja, eu como dono da minha empresa, eu posso colocar dinheiro nela? Claro que eu posso. Aumenta meu patrimônio líquido? Claro que aumenta. É receita? Não. Porque não é uma transação operacional. É aporte de capital. É um investimento é um financiamento, na verdade. Eu estou financiando a minha empresa com capital próprio. Tudo bem para vocês? Oi? Não é. Aumenta o meu patrimônio líquido, mas porque é um aporte, não é transação operacional. Então não é considerado receita aqui. Oi? É um aporte. Eu estou financiando a empresa com capital próprio. É isso. Por exemplo, se a empresa começar a dar prejuízo, ou ela não tem de capital de giro para poder manter seu negócio, meu amigo, ou pega o dinheiro com o banco, ou com os sócios. Entendeu? Não, ainda tem isso, né? Ou seja, a receita precisa ser tributada. Né? Então, ou seja, esse aporte... Não é que maneira de sonegar, não. É porque, na verdade, acontece... Assim, contabilmente, a receita precisa ser relacionada com a atividade operacional dela, a atividade fim. Né? E esse aporte de capital não é uma atividade operacional. É um auxílio. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, constituir a empresa hoje. Botei dinheiro no meu bolso. É receita isso? Jamais. Estou botando dinheiro na empresa para poder comprar estoque, para poder comprar maquinário, para poder fazer obra, para poder ter a minha atividade operacional. Então, aporte de capital nunca é receita. Tudo bem para vocês? Esse dinheiro que os sócios aportam, ele volta como o quê? Juros? Então, existem duas formas de remuneração de capital, dos sócios acionistas. Distribuição de lucros e dividendos, né, ou juros sobre capital próprio. Né? A gente vai falar isso um pouco mais à frente. Mas quando o sócio quiser sair da empresa, a empresa precisa quitar esse aporte. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho que eu sei que vai dar dor de cabeça, está dando dor de cabeça, uma apuração de haveres de uma empresa. São 4 ou 5 irmãos e eles estão brigados e uma irmã se retirou da empresa. Pediu para se retirar da sociedade, né? Só que os valores são muito altos envolvidos. Né? Então, por isso, houve a necessidade de alguém fazer uma apuração de haveres, porque os valores que ela pediu estavam meio realmente fora da realidade. Mas ela tem direito a tudo que ela aportou e mais alguma coisa
dado que a empresa deu lucro. Entendeu? Proporcional à quantidade de cotas que ela tem. Né? Agora, se ela deu prejuízo, ela vai receber menos daquilo que ela aportou. Consegue perceber isso? Porque, ou seja, aportei 100 mil reais. 100 mil reais. Aí vamos lá. Aí eu tenho mais 4 irmãos que também aportaram 100 mil reais. Então tem um PL de 500 mil reais. Se perdeu prejuízo de 100 mil, eu vou ter que dividir esses 400 mil, né? Esses 100 mil de prejuízo para ela também. Então ela vai retirar a parte que coube a ela menos a proporcionalidade do prejuízo de 20 mil, vamos dizer assim, né? 100 mil dividido por 5. Né? Então, ou seja, se a empresa dá lucro, ela vai tirar a parte dela mais os lucros. Se já foram distribuídos também, um abraço, né? Mas vai retirar a parte que cabe a ela, a parte que ela investiu na empresa, entendeu? Professor, quanto tempo vai fazer isso aí, no caso, você tem que buscar o histórico da empresa desde a constituição? Não, a apuração de haveres, ela tem vamos dizer assim, uma abordagem muito específica. Ela não tem nenhum normativo contábil. Ela, na verdade, ela é avaliada por preço de saída. O preço de saída, não preço de entrada. Então, tem que avaliar todos os ativos e passivos a preço de saída. Dá maior trabalho. Né? Ou seja, não é o custo de entrada, é o custo de saída. Né? Então, ou seja, isso dá um pouco mais de trabalho. Né? Então, existem algumas técnicas para fazer isso e tudo mais. Então, dá um trabalhinho bem bom. E a empresa também tem que manter informado o seu balanço, o seu balancete, né? E, enfim, isso vai para a justiça, isso é fato. Isso é fato, porque o que ela pleiteou não é nem sombra do que vai ser, de fato, né, aplicável a ela. O problema enfim, coisa de família, né? Não tem jeito. Professor, esse aporte aí poderia ser o capital integralizado? Capital integralizado, na verdade. A gente vai falar também sobre isso depois. Ou seja, o capital social é aquele integralizado, que ele faz parte efetivamente do patrimônio líquido. Tá? Quando eu tenho um capital a integralizar, é justamente porque eu não integralizei. Então, na verdade, aquele recurso não entrou na empresa ainda. Mas também a gente vai falar sobre isso aí, fica tranquilo. Até que tudo bem para vocês? Tá? E as despesas, na verdade, né, é justamente o inverso aqui. Ó. As despesas, se for parar a pensar... Ou seja, se as receitas aumentam o benefício econômico da empresa, as despesas o quê? Reduzem, né? Reduzem os benefícios econômicos. Então, reduzem o meu patrimônio líquido. Se a receita aumenta o ativo, a despesa ela faz o quê? Normalmente, diminui o ativo. Se a receita reduz o passivo, a despesa normalmente aumenta o passivo. Tudo isso a gente vai ver na prática quando nós formos falar de escrituração contábil. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma despesa com salário. Normalmente ela é paga no mês seguinte. Logo eu tenho um aumento do passivo. Não é isso? Por quê? Reconhecer a despesa com salário hoje para pagar no mês seguinte. Então, em novembro, eu aumentei o meu passivo com salários. Ok para vocês? Se a empresa agora resolve pagar no mesmo mês, eu diminuo o meu caixa. Então, eu estou diminuindo o meu ativo. Ok para vocês aqui? Beleza? Oi? Então, quando eu reconheço uma despesa, eu tenho duas possíveis contrapartidas. Se essa despesa for paga no ato, reduz o meu ativo. Então, eu tenho um aumento de despesa com redução do ativo. Se eu não pago naquele momento, eu aumento minha despesa e aumento o meu passivo. Beleza? Tá? Então, ou seja, como eu não saí com caixa naquele momento, eu aumentei meu passivo. Se eu sair com caixa, diminui o meu ativo. Os dois impactam no meu PL negativamente, né? Se a gente for parar a pensar, né? Ou seja, a redução do ativo, se não houver contrapartida igual, vai reduzir meu patrimônio líquido. A gente vai falar muito sobre isso amanhã. E o aumento de passivo, se não houver aumento de ativo, também vai reduzir o meu patrimônio líquido. Amanhã vocês vão entender melhor, porque eu vou começar a desenhar graficamente aqui. Amanhã eu vou começar a desenhar, vou desenhar um balanço patrimonial, vou fazer várias simulações aqui. Por isso que eu falo que essa parte aqui é conceitualzona mesmo. Ela pega um monte de coisa. E com o passar das aulas, vocês vão fazer, o professor falou isso mesmo. Despesei aqui, aumentei meu passivo. Isso aqui é um conceito mais geralzão mesmo. Na prática, a gente vai fazer a partir de amanhã. Tá?
E a despesa não pode ter relação com distribuição de recursos aos proprietários de capital. Então, por exemplo, a distribuição de lucros e dividendos não é considerada uma despesa. Assim como o aporte de capital não é considerado uma receita. Né? Então, ou seja, não pode ter relação com a distribuição de recursos aos proprietários. Professor, então, quando o pessoal fala que a determinada SA lá pagou juros ou dividendos para diminuir É porque os juros sobre capital próprio, eles podem aparecer na DRE. É porque é uma outra forma de remuneração aos acionistas sócios da empresa. Aí, vamos dizer assim, na essência ele é. Na essência é uma despesa. Tá? Ele tem as suas restrições lá, umas particularidades, mas na essência ele aparece na DRE. Prolabore, por exemplo. O que é o prolabore? O prolabore é o salário dos donos, administradores, né? É uma despesa, está na DRE. Agora, a distribuição de lucros e dividendos não é uma despesa. Por quê? Porque ele é resultado do lucro. O lucro já é o confronto entre receitas e despesa. Como é que eu vou falar que ele é despesa de novo, essa distribuição? Conseguem perceber isso? Né? Então, não pode ser considerado uma despesa essa distribuição. Não é nem receita nem despesa? O quê? A distribuição, assim, ela é uma redução do PL, tá? Por conta de distribuição do... Porque assim, para eu chegar ao lucro, o que eu fiz? Confrontei receitas e despesas. Vamos imaginar o seguinte lá, tive 100 de receitas, 80 de despesa. Lucro de 20. Como é que eu vou chamar 20 de despesa? Que se eu estou distribuindo os 20. Consegue perceber a lógica? Esses 20, vamos pensar que botar aqui, ó, para ficar mais visual. Ó. Eu tenho uma receita de 100, ó, e uma despesa de 80. Logo, o lucro da empresa foi de 20. Então, a receita aumentou o meu PL e a despesa diminuiu o meu PL. Vocês concordam com isso? Né? Se eu for parar a pensar, a receita impactou o meu PL positivamente e a despesa impactou negativamente. Então, o lucro, ele é o resultado final. Então, líquido impactou positivamente em quanto? Em 20. Ok? Então, se eu distribuir esse lucro aqui, como é que eu vou chamar isso de despesa? Não faz sentido, né? Ou seja, vai afetar o meu patrimônio líquido? Vai. Mas não pode ser considerado despesa, porque a despesa já foi reconhecida aqui. A despesa é 80, na verdade. Eu estou distribuindo apenas, estou reduzindo o patrimônio líquido para entregar recursos aos investidores, aos acionistas da empresa. Mas e se parte desse lucro voltar para dentro da empresa, ele entra como receita? É porque, na verdade, o lucro já está lá no ativo da empresa, se for parar a pensar, né? Porque como a receita normalmente aumenta o meu ativo, já está lá uma parcelinha. Então, ou seja, esses 20 aqui, ou estão sob forma de caixa, ou de estoque, ou alguma coisa. Então vai estar lá. Se eu distribuir só 10, vai ficar 10 lá no ativo ainda. Então essa é a lógica. Beleza? Então a empresa pode reinvestir, pode fazer reserva, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Vai constituir reservas, pode fazer... Ela tem que destinar o lucro, né? Destinar o lucro para alguma finalidade. Compensar prejuízos, né? Então, mas de uma maneira geral, despesas e receitas não podem ter relação com os recursos que os proprietários transacionam. Professor, voltando ao que você falou agora, dividendo, eu posso considerar como uma coisa boa, não negativa? Tipo, o que você falou, a parte a ser dividida? O dividendo é a parte que cabe aos acionistas aqui, por exemplo, né? O lucro, né? Eu vou distribuir aqui, ó, para o acionista A, B, C, D, E. Então, o dividendo vai ser com base no lucro. Então, para o acionista é ótimo. Né? Professor, então isso daí seria o lucros e prejuízos acumulados. O que acontece? No patrimônio líquido, antes da Lei 11.638, era possível a empresa ter a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Atualmente, ela só pode ter de prejuízos acumulados. Por quê? O lucro tem que ser destinado. Todo lucro tem que ser destinado. Também a gente vai falar sobre isso no passar das aulas. Não é que essa conta não exista mais lucros acumulados, mas o lucro precisa ser obrigatoriamente destinado. Como assim destinado? Ou eu vou compensar prejuízo,
se houver, em períodos anteriores, ou eu vou constituir reservas, existem vários tipos de reservas, ou eu vou distribuir, né, dividendos para os acionistas, ou até mesmo aumentar o capital social. Eu posso aumentar meu capital social com lucros. Então, tem que dar um destino. Então, ou seja, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de balancete, área, apuração de resultado, né? Ou seja, o lucro precisa ser destinado. Não posso virar o ano com a conta de lucro acumulado com saldo. Agora, para as empresas que fazem FRS. Uma empresa que não faz, você vai encontrar ainda lucros e preços acumulados como conta. Como eu encontro em várias empresas. Mas as empresas que trabalham, que fazem o FRS mesmo, não pode ter essa conta mais com saldo acumulado. Beleza? Tá? Tem que fazer, tem que aplicar daí? Oi? Ela tem que aplicar isso mesmo aí? Não, tem que destinar o lucro. Foi o que eu comentei. O lucro ele tem algumas destinações, né? Tá aqui, ó. A gente vai falar sobre isso mais à frente, ó. O lucro, quando a empresa tem, ou seja, ou compensa o prejuízo, tem que ser isso aqui prioritariamente, né? Ou constituo reservas, ou eu distribuo, ou eu aumento o capital. Ou seja, tem que dar zero aqui no final, porque eu tenho que fazer tudo isso aqui. Tá? Então, as reservas, né, a gente vai falar muito isso com mais propriedade em avançar. Pô, tudo é avançado, né? Porra, essa avançada. Mas, não, eu vou falar no balanço patrimonial também um pouco. As reservas, a maioria delas serve para manter a como é que eles chamam? Para manter a integridade do capital social. Né? Ou, pelo menos, deixar um valor ali que a empresa não gaste, porque ela pode precisar daquele valor especificamente em algum momento. Tá? A única reserva que é obrigatória, a gente também vai falar sobre isso, é a reserva legal. Isso é obrigatório, de 5% sobre o lucro. Só que ela também não pode ultrapassar 20% do capital social. As demais são definidas em estatuto. Né? Aí vai ter reserva de contingência, reserva de lucro a realizar. Né? São recursos que a empresa mantém nela para alguma eventualidade específica. Né? Então, assim, ela pode gastar o dinheiro? Pode, mas se ocorrer aquela contingência, ela vai precisar daquele recurso. Oi? Não, ela fica no ativo. Porque, assim, para eu ter lucro lá, eu tenho um ativo suficiente. Então, a ideia é, se eu quiser pegar aquele caixa que está disponível lá e quiser aplicar, ok. Eu preciso daquele caixa. Porque se eu precisar da contingência, eu vou precisar daquele caixa lá. Só que eu posso, em estatuto, definir que aquela reserva não pode mexer para nada. Mas aí também, ao mesmo tempo, parece ser meio imbecil fazer isso, né? Não vou mexer em nada lá, eu não vou aplicar em nenhum lugar, não vou ganhar dinheiro, né? Então, a empresa pode manusear isso sim, mas ela precisa tomar cuidado para não perder esse dinheiro, para não gastar com qualquer coisa. Pode reinvestir e tudo mais, mas ela vai ter lá o seu montante lá destinado a determinada situação. Tá? Existem vários tipos de reservas, né? Quando a gente vai falar de balanço patrimonial, o meu foco vai ser só na reserva legal. Aí na avançada a gente vai falar sobre outras reservas, que aí vai ter uma demonstração contábil somente para isso, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. A gente entra na parte de reservas com mais detalhes. Não, a aplicação sempre é ativo. A aplicação sempre é ativo. Se ele gerar rendimento, o rendimento é a receita. A contrapartida, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que sobrou um lucro de 100 mil. Tudo como reserva, hipoteticamente. 100 mil está no ativo. Vou aplicar. Aí gerou um rendimento de 5%. Minha aplicação aumenta em 5%. Não é isso? De 100 vai para 105. E esses 5 mil é receita. Aumenta o meu PL também em 5. Entendeu? Então, sempre tem os dois lados da moeda aqui, mas vai estar lá no ativo lá. O PL só vai subir se... Então, depende também, né? Pode gerar algum encargo, né? Pode gerar, assim, líquido, vai gerar um valor líquido, mas ele pode gerar um imposto de renda, dependendo se eu resgatar e tudo mais, né?
Ele até pode. Agora, o rendimento precisa ser minimamente positivo para que eu possa ter esse investimento sendo feito de maneira adequada. Peguei 100 mil, apliquei, aí voltei, resgatei, só tem 99. Porra, aí deu ruim, né? Isso pode acontecer? Pode. Se eu for no mercado aí de renda variável, isso pode acontecer. Né? Então vai depender de que tipo de investimento a empresa faz. Por isso que nesse momento ela tem que ser conservadora. Porque esse recurso é uma reserva. Então queimar esse recurso aí já dificulta aí a situação dela. Beleza? Então só para fechar aqui, vamos só matar aqui as questões que faltam, rapidinho. Tá? Então vamos lá. Questão número 4. A companhia é considerada aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Certo ou errado? Ou seja, ela é aberta se ela conseguir negociar no mercado e ela é fechada se não. Está certo então essa afirmação? Está certo. Então a 4 está certa aqui. De acordo com a lei das sociedades por ações e suas atualizações e com os pronunciamentos contábeis, julgue o item que se segue. As demonstrações contábeis das sociedades anônimas de capital fechado têm de ser elaboradas de acordo com as mesmas normas aplicáveis às sociedades anônimas de capital aberto expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Certo ou errado? Então, a questão é a seguinte, não necessariamente tudo que eu faço para aberto eu preciso fazer para fechada. Por quê? Porque a aberta é regulada pela CVM e a fechada não é. Então, nem tudo que serve para aberta necessariamente serve para fechada. Ok para vocês aqui? Beleza? Então, errada esta. Quinta, uma instituição europeia a analisar demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas fundamentais de relevância e representação fidedigna. Então vamos lá. Se uma demonstração contábil analisada tiver valor confirmatório para a investidora, então a característica de relevância estará presente na informação. Certo ou errado? Relevância, né? Falamos lá, capacidade de influenciar no processo de tomada de decisão. Pode ser caráter preditivo, confirmatório ou ambos, né? Então a gente está falando o quê? De caráter confirmatório. Tranquilo aqui. Pode ser qualquer uma delas. Beleza? Então a questão está certa. 6. A 5 está certo. Ah, tem 2 5, né? Que merda que eu fiz aqui. Mas é a mesma, né? Ah, não. 5 e 5. Não, então tá. Então a primeira, as 2 5 estão certas, né? As 2 5, né? É isso. Então vamos lá. Ó. Relacione as características qualitativas de melhoria de informação financeiras úteis às suas respectivas explicações. Comparabilidade 1, capacidade de verificação 2, tempestividade 3, compreensibilidade 4. Então, olha que interessante. Poderia induzir ao erro, tá? Permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Quando eu falo que a informação contábil permite identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens, eu estou falando ao quê? Qual a característica aqui para vocês? Comparabilidade. Alguns acabam achando que é compreensibilidade, mas não, comparabilidade, ou seja, comparar o que é similar do que é diferente. Tá? Então, comparabilidade. Então, aqui já leva a letra... Aqui eu posso escrever aqui, não posso? Então, aqui é 1. Implica em classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso. Compreensibilidade. Né? Então, aqui, ó, compreensibilidade 4. Significa disponibilizar informações aos tomadores de decisão a tempo. Tempestividade, né? Então, 3 aqui. E aqui só pode ser 2. Ajuda a garantir aos usuários que a informação representa de forma fidedigna, né? 1, 4, 3, 2. Só pode ter, então, a letra D de dado. Ok para vocês aqui? Beleza? Então, vamos lá. Uma das características qualitativas fundamentais da informação financeira é a representação fidedigna, que preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis à forma legal dos fenômenos que se propõe a representar. Errado. Legal, né? É essência econômica. A essência prevalece sobre a
forma, né? Então, essa questão 7 está errada, né? Essas palavrinhas, né, confundem mesmo, né? Cara, tudo isso aqui eu peguei de prova, tá? Assim, só que aí, alguns eu fiz uma adaptação porque não estava muito bem escrito e tudo mais, tá? Mas todas elas foram de prova. Os recursos econômicos de uma entidade são itens que devem compor o seu ativo, enquanto as reivindicações contra a entidade são itens que devem fazer parte do passivo ou do patrimônio líquido, certo ou errado? O que vocês acham aí? Então, olha que interessante. Recurso econômico sempre deve compor o ativo da empresa, ok? Todo recurso econômico controlado pela entidade, blá, 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 blá. Aqui está o que, ok. Reivindicação contra a empresa pode ser passivo ou pode ser patrimônio líquido. Por que eu estou falando isso? Amanhã a gente vai falar com mais ênfase em relação a esse assunto. O patrimônio líquido não deixa de ser uma obrigação. Só que é uma obrigação perante aos sócios ou investidores da empresa. Conseguem perceber isso? Né? Porque acontece, vamos lá, alguém falou o seguinte, se eu quiser sair da empresa, ou seja, a empresa tem obrigação de pagar as cotas de capital do sócio retirante, mas é chamado de uma obrigação não exigível. Por que não exigível? Porque, diferentemente de um passivo tradicional, um passivo exigível, em que eu tenho prazo de vencimento para pagar, salário, imposto, fornecedor, empréstimo, a distribuição de lucros, por exemplo, aos sócios, ela é uma obrigação que a empresa tem se ela der lucro. Se ela não der lucro, eu não preciso. Agora, dando lucro ou não, eu tenho que pagar salário, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar fornecedor. Então, de certa forma, é uma reivindicação contra a entidade, mas as características são diferentes. O passivo é um passivo exigível, a gente vai falar sobre isso amanhã. E o patrimônio líquido é um passivo não exigível. Quando a empresa tiver recursos, ela vai te pagar. Conseguem perceber isso? Por quê? Olha só que loucura. Né? Eu sei que vocês estão querendo ir embora, mas a gente vai acabar já. Imagina eu como sócio de uma empresa. Cara, a empresa tem a obrigação de distribuir lucro, sim. Eu vou entrar na justiça contra a empresa. Eu vou vou ganhar. Imagine que eu ganhe. Olha a merda que dá. Eu vou ganhar a ação contra a minha empresa. A empresa que eu sou sócio vai ter a obrigação de me pagar. Eu vou sangrar minha própria empresa para me pagar? Não tem, né, nenhuma lógica isso. Então, é uma obrigação não exigível. Reivindicação contra a entidade também, mas que não tem a característica de passivo. A questão está certa. Pode ser estranha, mas está certa. Ok aqui? Beleza? 9. Se qualquer um dos 3 critérios abaixo for satisfeito, é possível reconhecer um passivo. Cara, eu nem leria até o final. Ele fala o seguinte, ó, se qualquer um dos 3 critérios abaixo for satisfeito. Tem que ter os 3. E tem até os 3 aqui mesmo, ó, obrigação, presente, de transferir um recurso econômico e vai no evento passado. Mas preciso ter os 3, não é qualquer um dos 3, tem que ter os 3. Maravilha aqui? Beleza? E a última, uma entidade que controla determinado recurso, mas que não detém a sua propriedade, não deve reconhecê-lo como ativo na contabilidade, pois, independentemente de qualquer condição, tal recurso não se enquadra na definição de ativo. Certo ou errado? Errado porque ativo não pode estar restrito à propriedade, e sim ao controle. Legal aqui, gente? Valeu, galera. Obrigado aí, tá? Show de bola. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos com Deus aí.